Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este segundo día de seminario. Muchísimas gracias por, pues, no solamente participar, sino también de aportar sus reflexiones. Vamos a tener en este segundo día eh, en la conversación acerca del racismo que nos atraviesa a todas y a todos. Recordarán que el día de ayer tuvimos la posibilidad de reflexionar acerca de la violencia machista. Todas y todos nos hemos construido ahí y tenemos que hacer un esfuerzo intencionado para pues cambiar lo que llamamos, digamos, un poco en forma técnica, deconstruir o cambiar nuestra mirada. Lo mismo tenemos que hacer con el racismo. Y quiero agradecer muchísimo al Foro Nacional de Crianza y Adolescencia de Brasil, con quien se organizó esta sesión, y a nuestras invitadas desde Brasil, a la académica, la profesora Iolet, que ahora se presentará junto con mi colega Angélica, a Moniz, a Sonia y también a Emerson de Bolivia. Y agradecer especialmente a nuestra querida Angélica Cuenca de la Alianza por la Niñez Colombiana, quien va a moderar la sesión en un momentito. Me permito de manera muy breve, además de invitarles a seguir promoviendo la campaña, a compartir con ustedes lo que ha sido el concepto de campaña y, por supuesto, también hablaremos más al ratito de lo que ha significado 3 semanas de conversaciones, 3 semanas de reflexión sobre cómo podríamos mirar a niños y niñas desde otro lugar y a partir de ello tratar de modificar nuestras pautas de crianza, nuestras definiciones de política pública, incluso e idealmente lograr que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad. Esta campaña implicó 21 días de activismo y este es el seminario que está dando de alguna forma cierre a toda esta reflexión de 21 días. Eh, para nosotros fue muy importante insistir en que esto era una oportunidad de realizar activismo intergeneracional y que este activismo, usando las redes sociales, podría articular a organizaciones, instituciones públicas o autoridades, organismos internacionales, movimientos sociales, a familias, personas vinculadas a la educación y, por supuesto, a niños, niñas y personas jóvenes activistas. Y esto, afortunadamente, se logró durante todo este tiempo. Lo que hemos señalado con esta campaña es que, aun cuando tenemos avances importantes en los derechos de niños, niñas y personas jóvenes, tenemos resistencia adulta. Ya son 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 34 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y más de 40 años de la Convención contra la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero aún así, aunque hay resistencia del mundo adulto y por supuesto una resistencia machista, tenemos realidades compartidas. Las niñas, los niños, las personas adultas compartimos los mismos problemas. De ahí que tendríamos que buscar acciones compartidas. Y esto implica que nosotras, personas adultas, podemos poner nuestro poder adulto a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto es una acción que no espera a los gobiernos, que no espera a otros, que lo podemos hacer nosotros, nosotras mismas. Y de ahí un poco el llamado. Así es que este tiempo lo que hemos buscado es buscar un reconocimiento de los derechos humanos de niños, niñas y personas jóvenes, cuestionar el adultocentrismo, el racismo y animar a que podamos abrirnos al diálogo para poder, a través de este diálogo intergeneracional, tener acciones y reflexiones diferentes. Fueron 3 semanas en los que estuvimos reflexionando. La primera, la importancia de reconocer los derechos con el hashtag reconoce sus derechos. La segunda semana, no son derechos chiquitos. Y la tercera semana, en conexión con la niñez, buscando este diálogo intergeneracional. Estas fueron algunas de las imágenes de campaña y se eligieron 4 ejes temáticos durante estos 21 días. Violencia digital, particularmente reconociendo que esto es una realidad que nos trastoca a todas y a todos. Violencia armada, violencia machista, violencia de género y la discriminación racial. Si bien es cierto, son 4 formas de violencia, también son 4 formas de conexión. Y durante estas 3 semanas
estuvieron esta secuencia de imágenes gráficas en cuatro idiomas: francés, inglés, portugués y español. Esto fue una campaña que organizamos con el consorcio por la participación protagónica de niños y niñas a nivel global, con nuestros colegas de Derechos de los Niños Internacional y Dínamo Internacional en la red de trabajadores y trabajadoras de calle. Así es que, pues, termino con esto comentándoles que tuvimos también desafíos personales. Participaron familias y personas o activistas que estuvieron promoviendo la reflexión durante 21 días en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así es que, bueno, pues quiero agradecer a todos mis colegas del consorcio y de cada una de las organizaciones y redes que se sumaron muchas que no son parte de estas articulaciones y que durante este tiempo logramos avances importantes. Muestro aquí algunos de los logotipos. En realidad faltan muchísimos más de los que se sumaron. Durante la sesión estaremos mostrando a las coaliciones, organizaciones que se sumaron para que ustedes lo conozcan. Así es que, pues, gracias por ser parte de ello y les invitamos a que durante el día, mañana también, usen el hashtag En Conexión con la Niñez y que podamos continuar esta reflexión. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y le paso la palabra a Angélica Cuenca, quien nos va a ayudar a moderar esta sesión. Muchísimas gracias, querida Angélica. Gracias por estar acá. Querido Juan Martín, muchas gracias por tus palabras de introducción, por liderar este espacio que es muy importante. Mi nombre es Angélica Cuenca Gómez, soy la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana. La Alianza es una coalición de 26 organizaciones de sociedad civil que trabajamos en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y le doy la bienvenida a este espacio a nuestras espectaculares conferencistas, Violet, Moniz, Emerson también va a estar con nosotros y también va a estar con nosotros Sonia. Entonces, bienvenidos a este espacio y sin más preámbulo, voy a darle inicio a presentar a Violet, quien nos hará una conferencia inaugural. Nuevamente les invitamos también a ensayar su portugués con estas conferencias y con estos espacios que vamos a tener. Y obviamente a Violet, a Moniz y a Sonia a ensayar su español. Bienvenida, Violet. Psicóloga e professora em Universidade Federal do Amazonas e faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Indígenas. Então, tenho me dedicado a essas temáticas, né, com foco nos processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, a proposta agora é que a gente possa falar sobre como criar uma sociedade antirracista e pensar em quais são os desafios e compromissos e como essa construção de uma sociedade antirracista pode se dar. E, para isso, é importante compreender os conceitos, os principais conceitos que sustentam a ideia do que hoje é entendido como antirracismo. Pode passar? Inicialmente, é importante que a gente pense sobre o conceito central nessa discussão. É o que é raça, que podemos entender como raça. É um conceito criado, né, há bastante tempo, mas que até hoje ainda gera diversas controvérsias, né? E a primeira questão é o entendimento de que raça não é um conceito biológico, porque, de ponto de vista biológico, não há grandes diferenças, né? Como está colocado aí na exposição, apenas 0,012% das variações genéticas são responsáveis por diferenças entre nós, seres humanos. Então, do ponto de vista biológico, não há razão de identificarmos diferentes raças. Mas o conceito de raça, ele é um conceito muito mais sociológico, é uma categoria de análise que permite explicar como a sociedade atribui significados às diferenças entre nós, né? As diferenças de cor de pele, as diferenças
de características, né, como cabelo, rosto, as diferenças culturais, diferenças de classe. Então, a raça entra nesse explicar como a sociedade foi se organizando ao longo do tempo para configurar as relações como nós configuramos na atualidade. E isso fez surgir o racismo, que é esse processo de hierarquização dos grupos sociais, das pessoas, em função dos seus atributos étnicos, né, das suas características étnicas. E toda essa discussão sobre raça inicia com aquele momento das grandes navegações no século XV até o século XVIII, onde foi se encontrados nos países, né, entre aspas, descobertos pelos grandes navegadores, né? Então aí começa, né, essa desfeitos políticos, sociais e econômicos. E para que a gente comece pensando sobre esse conceito da raça. Pode passar? E aí vem o racismo, né? O racismo é uma ideologia que defende, né, essa superioridade de uma raça sobre outra. E foi construído ao longo da história a partir de diversos interesses de exploração, de opressão, de subjugação de determinados grupos ou sociedades, né? Então, a partir, né, desse sistema que organiza as relações na sociedade, né, foi se atribuindo um significado social a determinados padrões de diversidade fenotípica ou mesmo genética. E aquele grupo identificado, né, como esse grupo desviado, né, ao qual se atribui essa categoria de marginal, né, de estar à margem, são atribuídos esses sentidos negativos que justificariam, né, nesse sistema de opressão, um tratamento desigual. Então, é uma ideologia de dominação baseada numa ideia, né, de que a superioridade de um grupo sobre outro. Em determinado momento da história, esse processo contou com o respaldo da ciência, né? A ciência trazia ali argumentos que subsidiavam, né, esse processo de opressão. Na atualidade, já é uma questão inadmissível. A produção científica que nós temos hoje, ela já questiona esse processo de opressão. Só um momento. Então, essa ideia de hierarquia entre os povos, entre as pessoas, né, ela já não é admitida mais na atualidade, né? E hoje a gente tem todo um questionamento sobre essa ideologia. Quando a gente fala do racismo como um sistema de opressão, que hierarquiza as pessoas, a gente não está falando de um único processo. Ele se associa a outros sistemas, como é o caso do machismo. Então, a questão de gênero também interfere e atua junto, né, com o racismo na produção das opressões, assim como outros marcadores sociais, como o capacitismo, né, que seria aquele preconceito em relação às pessoas com deficiência, ou o classismo, né, onde a questão da
desigualdade social também atua de maneira muito forte. Mas, falando em especial do modo de organização da sociedade brasileira, o racismo é um fator preponderante na organização das relações sociais no Brasil. E ele não era admitido até pouco tempo, né? Havia uma ideia de uma democracia racial no Brasil, mas isso desde os anos 70 vem sendo intensamente discutido, debatido, né? Nesse sentido de uma tomada de consciência pela sociedade brasileira de que o racismo ele ainda é muito intenso no nosso país e ele afeta de maneira muito forte a vida de todas as pessoas, desde a infância, né, ao longo de todo o seu curso de vida, o racismo produz diferentes impactos, diferentes produz diferentes influências que atravessam o acesso aos direitos de cidadania, né? O acesso aos direitos e à dignidade, né, que é inerente a todas as pessoas. Pode passar. E aí a gente pode pensar sobre vários tipos de racismo. O racismo ele não é somente individual, né? Mas ele também é institucional. As instituições operam o racismo quando elas colocam algumas pessoas no lugar de privilégio e não oportunizam o acesso às políticas públicas, aos serviços, aos direitos, de maneira equitativa e igualitária. Nós temos também o racismo religioso, onde as religiões de matriz africana elas são atacadas, né, como se fossem religiões demonizadas que não são importantes, né, ou não são valorizadas, né, e os frequentadores dessas religiões sofrem também da discriminação e do preconceito. O racismo ambiental, onde parte da população é obrigada a viver em zonas da cidade ou mesmo em regiões mais afastadas, né, que são regiões depredadas do ponto de vista ambiental, né, como, por exemplo, os grandes empreendimentos, né, as barragens hidrelétricas ou indústrias. Né? Recentemente, essa semana no Brasil, a gente teve uma capital onde um bairro inteiro veio abaixo, porque no subterrâneo haviam minas que foram construídas, né, sem o cuidado ambiental, afetando a vida de milhares de pessoas. Né? Milhares de pessoas ficaram sem suas casas. E as pessoas que são atingidas por essas tragédias ambientais, em sua grande maioria, são pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, aqui no nosso país. A gente tem também o racismo cultural, né, que é um tipo de racismo que não valoriza a cultura, né, dos povos que são subalternizados, como é o caso dos povos indígenas, como é o caso dos povos negros. A gente tem uma lei no Brasil há mais de 20 anos que torna obrigatória a inclusão desses conteúdos sobre a história africana, sobre a história indígena, nas escolas de educação básica e no ensino superior, né? E isso foi uma medida para tentar combater esse racismo cultural. E, em síntese, aí a gente tem o racismo estrutural, que diz respeito a essa organização da sociedade, que faz com que pessoas negras tenham mais riscos de sofrer violência e tenham mais dificuldade de acessar os seus direitos, né? Direito à educação, o direito à assistência à saúde, que no Brasil essa assistência ela deve ser gratuita para todas as pessoas, né? Mas as pessoas negras têm mais dificuldade de acessar essa assistência à saúde ou mesmo de entrar na universidade. Né? O número de pessoas negras que chegam à universidade ainda é muito pequeno, em função desse racismo estrutural. Pode passar.
E para entender a produção do racismo, que no caso no Brasil, né, a gente está falando de mais de 3 séculos de vigência da escravização como um procedimento apoiado pela lei, né, legalizado, é preciso também que a gente fale da branquitude e da brancura, né? São dois conceitos muito importantes. A branquitude é aquele processo que funciona como essa guardiã silenciosa de los privilégios. E quem são os privilegiados? Né? Os brancos, as pessoas brancas, que são tidas, né, como a pessoa que tem uma aparência física ideal, né, as pessoas bonitas, as pessoas que são vistas como mais capazes, né, portanto, elas acessam muito mais os direitos do que as pessoas que não são identificadas com essas características. Então, essa pertença étnico-racial dos brancos, né, seria a brancura. Apesar de que, para pessoas brancas, não se costuma aplicar essa discussão racial. Quando a gente fala de questões raciais, já é convocado, né, para pensar pessoas indígenas e povos e comunidades tradicionais, que no Brasil a maioria são chamados de quilombolas. Então, quem ocupa esse lugar de superioridade racial, né, está no lugar da branquitude. E, então, eles se comportam e perpetuam o racismo, mantendo o seu lugar de privilégio. Quando uma pessoa branca não toma consciência de que ela está no lugar de privilégio, ela acaba atuando, agindo para reproduzir e sustentar o racismo. E esse processo ele envolve tanto aspectos objetivos quanto aspectos subjetivos, principalmente quando a gente pensa no que é visto como belo, como desejável, né? Um exemplo é a questão do cabelo, né? O cabelo crespo, né? Que é o cabelo mais comum, mais identificado aí com o povo negro, ele durante muito tempo ele foi visto como cabelo feio, como cabelo ruim. E aí muitas pessoas iam em busca da brancura, que era tentar se parecer com o branco, produzindo mudanças estéticas, né, de alisamento, de clareamento da pele, para parecer branco. Então, o processo de brancura, de brancura e de branquitude é muito importante que a gente discuta e compreenda, porque a questão do racismo, o debate sobre racismo não é algo que interessa somente as pessoas pretas, mas que deve interessar a toda a sociedade, em especial as pessoas brancas, né? Porque elas precisam questionar esses lugares de privilégio. Porque dessa forma a gente entende como o racismo é uma construção social. Pode passar. E quais são os efeitos do racismo? O racismo ele produz sofrimento, ele produz mortes, ele produz cicatrizes na vida das pessoas que sofrem o racismo. Há uma maior probabilidade de sofrer violência, seja violência policial, né? O número de pessoas negras encarceradas nas prisões é muito grande, é numa proporção superior, né, à proporção da população negra. E isso demonstra que essas pessoas elas são criminalizadas, né, simplesmente pela sua cor da pele, pelo seu pertencimento étnico. A gente pode falar também dos impactos psicológicos do racismo, desde a infância, onde a pessoa se sente feia, onde ela se sente incapaz, onde ela não se sente digna de estar em determinados lugares. E isso produz muitas cicatrizes na vida
das pessoas que sofrem o racismo, desde muito cedo. Produz segregação e discriminação, né, no acesso às condições de vivência digna. O acesso ao sistema de justiça também não se dá de forma equitativa. Desigualdades em educação, saúde, trabalho também são percebidas como consequências do racismo. Uma perpetuação de estereótipos, né, daninhos que causam adoecimento, sofrimento mental. E também se estabelecem conflitos intergrupais e transmissão interrelacional, onde várias relações reproduzem e sofrem del racismo. Pode passar. Então, é muito importante pensar no antirracismo, porque promovendo essa igualdade ou equidade racial, nós promovemos democracia. Então, superar o racismo deve se dar com esforços para superar as desigualdades. Por isso, é importante políticas de reparação, legislação, medidas judiciais, políticas públicas que apontam para o enfrentamento dessas desigualdades. Precisamos também mudar a imagem e a representação social de homens e mulheres negros, especialmente nos meios de comunicação. Pessoas negras precisam estar nas mídias, na televisão, nas universidades, nos espaços de poder. Precisam estar nos lugares, né, que são de direito de todo e qualquer cidadão. Por isso, né, é importante que a gente fale sobre o que é o racismo, que a gente pense sobre os efeitos dele nas nossas vidas, né, que a gente debata as relações raciais como um termômetro de qualidade da nossa democracia. Então, a democracia só é possível com equidade e com equidade racial. Pode passar. E aí eu trago uma fala do Nelson Mandela, né? Uma importante referência mundial na luta contra o racismo, né? Ele fala, ninguém nasce odiando a outra persona por sua cor, origem ou religião. A odiar, a gente necessita aprender. E se aprendem a odiar, se lhes pode ensinar a amar. Então, se nós aprendemos o racismo na nossa convivência social, nós podemos desaprender, né, e aprender um tratamento igualitário, né, justo, que respeite a dignidade de todas as pessoas, né, independente de sua cor, independente de seu fenótipo. Para isso, é importante que haja um esforço da sociedade, um esforço, primeiro, de reconhecer que o racismo existe, que ele afeta a vida das pessoas, de reconhecer que o racismo está presente nas instituições e no modo como elas atuam, e de entender que a gente precisa de um compromisso para superar esse racismo, de um compromisso para promover uma reparação. No Brasil, esse movimento de reparação, ele é buscado a partir da política afirmativa e de políticas de cotas que garantem um percentual de vagas, né, nos concursos públicos, nas entradas na universidade, no acesso a alguns subsídios governamentais, né?
Então, é uma política reparadora, mas a gente precisa também desse processo educativo para que haja, né, uma equidade racial, uma equidade social e uma verdadeira democracia. Bom, acho que já acabou o meu tempo, né? Gostaria de compartilhar essas ideias para a nossa reflexão e para o nosso debate aqui sobre como construir sociedade antirracista. Graças. Violet, muchas gracias por tu presentación. Violet nos da unos elementos muy importantes para esta conversación. Nos deja un mensaje que creo que es muy importante y es que el racismo no es algo con lo que los seres humanos nacen, sino es a partir de la educación, a partir de la formación, a partir de las creencias que lastimosamente a veces lastiman a nuestra sociedad, que se generan este tipo de conductas y que hacen mucho daño en distintos entornos. Entonces, sin más preámbulo, le doy el panel, le doy el inicio al panel de conversación que tendremos con Sonia, con Moniz y con Emerson, quienes nos estarán acompañando en este espacio. Moniz y Sonia, voy a tratar de hablar despacio para las preguntas y espero que sea de gran utilidad también este espacio. Nuevamente le doy gracias a Violet por estar en este espacio y por habernos acompañado, habernos hecho este preámbulo tan importante para iniciar esta conversación. Entonces voy a iniciar presentando a Moniz. Moniz tiene 17 años, es muy comunicativa, interesada en los temas sociales. Esto viene de familia. Terminó la secundaria en el 2023 en un colegio marista que está a las afueras del sitio de Villalba, en Espíritu Santo. Actualmente forma parte de la Comisión de Jóvenes Maristas y como niña negra siempre defendiendo la vida de los negros y demuestra al máximo la importancia de preservarlas. También nos acompañará con a este espacio y a este panel Sonia. Sonia tiene un posgrado en apoyo sistémico a la familia, redes y comunidades. Es especialista en familia y comunidad, mediación de conflictos, justicia restaurativa del Consejo Estatal y pertenece al Consejo Estatal para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Es miembro de la coordinación del Foro Estatal para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, miembro del Consejo Vigilancia del Foro Nacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es una mujer negra, periférica, tiene 55 años, tiene como primera asunto importante y relevante en su vida los valores transmitidos por su madre soltera de 5 hijos. Desarrolló sus conocimientos a través de estos valores y experiencias. Desde los 15 años se dedica a la causa de la niñez y la adolescencia, acercándose a su historia de vida, las niñas negras cuando están confinadas en orfanatos, refugios, viviendo en calles, prostituyéndose en callejones. Entonces, bienvenidas las dos y bienvenido Emerson, que sí te dejo la palabra a ti para presentarte. Entonces, vamos a iniciar esta conversación preguntándonos especialmente cuáles son las experiencias más significativas para ustedes con relación a este tema, con relación al racismo. ¿Cuáles son las experiencias más importantes para ustedes? Entonces, adelante, Moniz. Oi, né? Obrigada pelo convite, né? Vou tentar dar uma misturada no português e espanhol aí, mas uma experiência muito significativa para mim foi em questão da minha autoestima, né? Eu, como uma menina negra, né, tive um problema com a autoestima ao me comparar com as mulheres brancas, né? Então, eu via as meninas brancas da minha escola e me sentia inferiores a elas, sentia que elas eram muito mais bonitas. E aí eu passei por um processo de autoconhecimento, no qual, em conversa com a minha mãe, com a minha família, né, eu pude perceber que
eu não sou inferior a elas, né? Eu também sou bonita igual a elas e eu mereço também estar no mesmo lugar que elas. Então, quando eu falo assim, essa questão do racismo, me vem muito de ter esse problema de autoestima, né? Onde diversas vezes já me olhei no espelho e queria ser uma menina branca, né? Mas aí eu passei por esse processo de autoconhecimento e percebi que o que eu carrego nas costas, a minha trajetória, né, os meus ancestrais, ele é muito maior do que esse problema que eu tive. Então isso me marca muito, né? Eu pude perceber o quão a minha cor representa. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Sonia. Adelante. Bom, acho que bom dia, boa tarde, né? Aí, a minha experiência mais importante, ela acontece quando eu tinha, acho que 11 anos, também em uma sala de aula, fazendo já a sexta série, uma professora de ciência. Na minha família houve um fato da minha irmã ser atropelada, e minha irmã ficou muito deficitária, né? Teve que cortar o cabelo, e aí minha mãe, no desespero para não causar muita dor à minha irmã, cortou o cabelo de todo mundo. E eu usava turbante, que era bem típico da raça negra. E em uma sala de aula, eu era a única negra nessa sala de aula, e tinha um amigo de escola que era um japonês. E aí a minha professora de ciência, uma mulher alemã, né, branca mesmo, chamou o meu nome. Aí eu levantei a mão. Aí ela foi e perguntou, falou para mim que achava que eu também tinha problema de surdez, porque aquele monte de pano na cabeça com certeza me dificultaria ouvir. Voltei para minha casa, falei para minha irmã que eu não mais queria usar o turbante, que eu preferia usar a careca, né, ficar sem o cabelo. Minha mãe voltou para mim e disse: vá com um turbante ainda mais colorido, e quando estuda muito, tira a melhor nota. Quando ela te chamar de novo, ela vai ver que além do turbante que ela acha que guarda piolho, há uma mente brilhante. A minha mãe me ensinou a ser uma negra empoderada. Essa experiência eu trouxe para a vida toda. Essa experiência me tornou a mulher que sou e a militante que sou dos direitos humanos. Então, também foi numa sala de aula. Eu acho que é um dos lugares que mais castiga, mais maltrata meninas e meninos negros. É isso. Sonia Moniz, muchas gracias. Sonia y Moniz nos comparten parte de sus historias de vida, de las historias de lo que han pasado, de mucha coincidencia con lo que nos decía Iolet en la presentación, de esas prácticas culturales que buscan precisamente romper lo que somos, romper nuestra propia concepción como seres y que nos hacen mucho daño, más cuando estamos en entornos como el colegio, como le pasó a Sonia, también en otros espacios como Moniz nos contaba. Ahora le doy el paso a Emerson para que también nos cuente las experiencias alrededor de la temática del día de hoy. Gracias. ¿Qué tal a todos, todas, todes? Muy buenos días. Mi nombre es Emerson Ampuero Gutiérrez, es representación de Bolivia. En nuestra voz cuenta nuestros derechos también. Y bueno, asimilando un poquito de lo que mencionaban las expositoras y las personas que me antecedieron, creo que el tema del racismo es un tema que se está justamente mostrando en estos tiempos de post-pandemia, ya que vemos que lamentablemente todavía existe esa cultura de discriminación y racismo hacia nuestros compas afrodescendientes, hacia nuestros compas de la población LGBT
a- hacia nuestros compas de la población indígena. Y creo que es importante tener en cuenta que las sociedades se pueden construir de manera más justa, equitativa e igualitaria si se puede construir si no cambiamos desde nuestro punto interior como personas, como activistas, como líderes, para poder construir estas sociedades. Creo yo que es importante que el antirracismo se aplique en todos los espacios que estemos y nosotros seamos los promotores, impulsores de estos cambios para poder tratar de desmenuzar estas problemáticas alrededor de toda Latinoamérica y el Caribe. Creemos que es importante también recalcar que es importante mm, legitimizar estos temas mediante procesos de incidencia para que también la gente, los líderes, la sociedad civil en general pueda tener en cuenta que estos temas son muy delicados. Si bien se ha estructurado el racismo de manera natural por parte de nuestros pares, es importante que nosotros podemos practicar diferentes paradigmas para solucionar estas problemáticas. Recordemos que si nosotros podemos ser los replicadores, mostrando la solución que se puede ser la más viable y factible para poder disminuir estas problemáticas, creo yo que podemos realizar grandes cambios, empezando desde uno mismo hasta integrando a las demás personas. Y bueno, aquí en Bolivia, pues existe la Constitución Política del Estado, que es la nueva constitución que se ha promulgado años atrás y justamente habla de uno de los artículos, que todo boliviano, boliviana es digna, es una persona soberana en todo el territorio del país, empleando los comportamientos antirracistas, antipatriarcales y antimachistas. Realmente creo que si bien se ha propuesto este tema del antirracismo por parte de las autoridades, pero creo yo que no hay una aplicabilidad, perdón, de estos temas en las coyunturas actuales. Y me parece significativo si nosotros como líderes, como representantes de nuestros países, podamos seguir con esta continuación de las acciones que está llevando a cabo en estos temas. Y bueno, para finalizar, creo yo que también es importante que podamos construir estas sociedades más justas mediante procesos de incidencia, ¿no? Empezando con una articulación de actores y actoras donde puedan construir estas agendas, ¿no? De propuestas para mitigar y disminuir estas brechas de desigualdad que existen en nuestro país y en Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención y nos va a acompañar también Samuel. Él está en Ecuador. Samuel, adelante, cuéntanos cuál es tu experiencia con la temática que estamos conversando el día de hoy, el racismo. Sí, muy buenos días con todos y todas. Les doy gracias a Martina por darme la oportunidad y la invitación de estar aquí presente. Y pues sobre el racismo es un tema que ha quedado un poco olvidado. Pues me siento orgulloso de estar aquí presente, de poder dar mi opinión sobre el racismo. Pues especialmente aquí me voy a centrar en la provincia de Esmeralda, que la población ecuatoriana es un 7%, 7.2% afroecuatoriana, pero es el 40% de los ecuatorianos con pobreza. Pues, y de estos son solo el 23% que tienen los servicios básicos, como el agua y la luz, debido a su color de piel. Y a pesar de que han pasado varios gobiernos y la situación sigue empeorando en Esmeralda, sin poder hacer algún cambio, pero esto es lo que debemos hacer, digamos, cambiar un poco las leyes, especialmente hablar más sobre el racismo, cambiar un poco el pensar de las personas, especialmente desde que somos más pequeños, porque de ahí viene el problema sobre el racismo, no estamos siendo educados correctamente y esto ha venido de generación en generación sobre el racismo. Es una problemática muy grande, no solo en Ecuador, sino en toda parte del mundo, que se ve afectada especialmente por la niñez, adolescencia, que son las personas que están más afectadas por el problema de la pobreza de sus padres, por la situación del racismo.
y esperemos que haya un cambio, que tengamos conciencia sobre nuestros actos específicamente en estos temas sobre el racismo, ya que en mi ciudad, hablando sobre mi ciudad, también el racismo es una situación que ha sido muy trágica. No ha habido ningún cambio a pesar que las leyes supuestamente se están cumpliendo, pero no es algo que no es así y debemos de nosotros mismos, nuestra perspectiva, ir cambiando nuestra temática de pensar de que todos somos iguales, sin ver nuestra religión y color de piel. Muchas gracias. Samuel, muchas gracias por tus palabras y bueno, ahora quisiera invitarlas a que, bueno, ya tenemos una identificación de la problemática, hemos entendido un poco más a fondo las afectaciones que tiene en la vida de cada una de las personas y creo que cada vez nos llenamos más de elementos para decir por qué no y por qué esta práctica definitivamente no debería ser parte de nuestra conversación y de nuestro panorama. Entonces, ahora los invito a que podamos mirar cómo las estrategias que se proponen pueden contribuir a ese cambio cultural. Emerson nos hablaba inicialmente de poder, de que habían prácticas que tenían que cambiar en todos los niveles, en lo personal, pero y en lo familiar, pero también en las comunidades en general, en el Estado. Muchos de nuestros países comparten en la Constitución el reconocimiento de todas las personas como sujetos de derechos, pero creo que también hay que ver que esas estrategias propuestas pueden contribuir a mejorar esta situación y cómo también el adultocentrismo del que nosotros somos parte tiene que influir en cambiar estas perspectivas. Entonces, Moniz, adelante. Então, uma forma que eu penso muito, né, de como melhorar essa situação, né, e acabando aos poucos, é a educação, né? Então, fazer uma educação antirracista é muito importante. Eu falo assim, no mundo inteiro, né? Então, ensinar desde cedo o que é o racismo, no que ele prejudica, o porquê que ele ainda existe, né? É importante porque as pessoas, as crianças, os jovens, vão crescer com a consciência de que isso é errado, né? Mostrar a história verdadeiramente como ela é, né? Desde os tempos em que as pessoas foram trazidas da África para serem escravos, né? Desde quando elas sofrem essa opressão por sua cor da pele, né? Em vários lugares do mundo, na América do Sul, na Ásia e por aí vai. Mostrar para as pessoas verdadeiramente a história, para que elas saibam como que isso reflete nos dias de hoje, né? Então, criar uma educação antirracista, criar uma educação que nos mostre quão errado é desrespeitar uma pessoa pela sua cor da pele é de extrema importância. E desse modo, a gente vai criando aos poucos uma sociedade mais consciente, porque não tem como a gente mudar o mundo de uma hora para outra. Mas são esses pequenos passos que nós vamos dando que a cada dia uma vida vai sendo transformada. Então, acredito que isso seja uma coisa muito importante e necessária para a transformação do mundo. Gracias. Moniz, muchas gracias. La educación como asunto fundamental para cambiar estas prácticas racistas que lastimosamente permean muchos de nuestros países. Sonia, adelante con tu intervención. Bom, em relação à educação, acho que temos que focalizar um pouquinho mais a questão da cultura. O negro perdeu um pouco
a sua cultura, as pessoas negras perderam a sua cultura. Entre todas as perdas que nós vivenciamos ao longo desses 500 anos, né, a cultura foi a que ficou mais defasada. E hoje a gente se depara que os meninos e meninas, eles são marginalizados pelas suas roupas, pelas suas vestes, pelos seus cortes de cabelo, se pinta o cabelo de branco, ele é hostilizado. A polícia hostiliza se está com cordão de prata ou com corte na sobrancelha. Então, nós não conseguimos resgatar nem os nossos trajes, os nossos vestimentos, nem as nossas danças, nem o nosso jeito de viver, de vida. Né? Então, hoje, a gente percebe que quanto mais a gente investir na cultura, para todos, mas especialmente a cultura do povo negro, o resgate dessa cultura. E a gente aqui falando um pouco do recorte da religião, a questão do terreiro. Nós não precisamos demonizar os nossos irmãos de outras matrizes africanas. Nós não precisamos demonizar. Eles não são demônios por acreditar em outra religião, né? Então, assim, eu vejo que nós precisamos trabalhar muito, porque quando a gente fala em igualdade, um país de igualdade de cor, de raça, isso ainda estamos muito longe de conquistar. Hoje a gente percebe que é urgente que a gente trabalhe a nossa negritude em prol de uma... A gente fala da consciência negra, mas a gente tenta trabalhar uma consciência negra porque há uma inconsciência branca. Os brancos são inconscientes, eles ainda não nos enxergam. Há pouco tempo aconteceu um fato aqui no estado. A polícia abordou um menino, né? Foi em busca, em busca de um adolescente. Pegou esse adolescente estava sentado. Ele mandou o adolescente levantar, o adolescente levantou, se posicionou do lado dele, ele mandou o adolescente voltar para o muro onde ele estava sentada e executou em frente à câmera. E ali estava um corpo negro. E aí, dentro do espaço que eu participo no conselho, saiu o nome do adolescente. E uma das coisas que eles pensaram em fazer é: vamos falar com a mídia, porque saiu o nome do adolescente, não pode divulgar o nome de adolescente. Assustadamente eles ficaram quando eu disse: não, deixa eu divulgar, porque pelo menos na morte aquele corpo tem um nome, pelo menos na morte aquele corpo tem uma visibilidade. Então, hoje, os nossos meninos só são vistos quando estão cravados de bala, atrás da grade, envolvido no crime. Nós não conseguimos. Quando nossos meninos conseguem chegar a ser um grande jogador, num estágio lotado, eles são chamados de macacos. Então, a gente tem realmente que resgatar a cultura, a educação, a visibilidade desse povo negro. E aí nós ficamos pensando, somos bons em tantas coisas, somos bons em tantas coisas, por que nós não conseguimos ser bons como irmãos, ser iguais? Precisamos de tanta diferença. A gente é tão diferente do branco, o índio é tão diferente, o negro é tão diferente. Aonde que está a igualdade prevista na nossa Constituição Federal? Então, um pouco isso. Sonia, muchas gracias por tu intervención. Yo creo que el mensaje también que tú nos das es muy importante y es como el respeto por las prácticas culturales tiene que ser parte del sistema educativo, como nuestros niños adolescentes tienen que sentirse libres de poder mostrar su pelo, como tú nos lo contabas en tu propia historia, también cómo tienen que sentirse libres
de sus creencias culturales y religiosas, de su ropa, de su forma, de sus bailes, de todo lo que implica esa construcción cultural que cada uno de nosotros tiene. Emerson, te digo para que puedas también darnos tus aportes frente a esta pregunta. Súper. Bueno, yo también parto con lo que mencionaban las compañeras. Creo que empezando con una educación antirracista y antidiscriminatoria, creo que podemos construir estas sociedades en lo que mencionaba en un principio, estas sociedades equitativas, igualitarias, donde todos, todas, todes seamos iguales, ¿no? Rescato que también aquí en Bolivia, pues ya hay la ley 045, que es la ley general de libre de discriminación, donde menciona que todos, todas, las bolivianos, todos somos iguales ante la ley. Entonces, cuando existe como que una coyuntura donde existe todavía discriminación, existe el tema del racismo, creo yo que todavía no se está haciendo como que mucha factibilidad y aplicabilidad de esta ley. Y eso es también parte del Estado y también parte de nosotros como sociedad civil. Y creo yo que para mitigar estas acciones se podría, claro, empezando con un trabajo conjunto de manera articulada y consensuada para poder realizar acciones en contra del racismo y la discriminación. Ahora, ya yéndome como que a instancias más superiores como es las Naciones Unidas, ya tenemos dentro de este espacio internacional y mundial este tema, ¿no? De la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma, perdón, de discriminación racial, que ha sido justamente aprobado el 21 de diciembre de 1965. Ya en esa fecha justamente se estaban movilizando en la parte de Sudáfrica tantas condenas de muerte, tantos hechos e incidentes que han condenado a los africanos y en general a todo el continente por las dictaduras, por las devoluciones, etcétera, que ha pasado en esas regiones, ¿no? Ahora, pero ya yéndome a este convenio, creo que también los estados que han firmado parte y han dado su compromiso para darle continuidad a esta convención, creo que también nosotros deberíamos también darle como que una lectura y un seguimiento de las propuestas y acciones que están haciendo nuestros estados para poder accionar en contra del racismo y toda forma de discriminación. Creo yo que, como lo mencionaba en un principio, si no practicamos desde uno mismo, desde una persona, si yo no practico como Emerson, si yo no practico como una persona, como un activista, este tema del antirracismo, y si practico esto con mis demás compañeros, y como decía la compañera anteriormente, si practico esta educación de manera que sea efectiva y que sea entendible para mi compañero, compañera o amigo o amiga, creo que podríamos como que ahí ver estas opciones de réplica para poder cambiar estas sociedades que están justamente discriminando y haciendo esta práctica del racismo con todos, todas y todas, la sociedad en general. Eh, Pienso que también es importante rescatar las instancias que hay de participación en estos temas en nuestros países para poder darle continuidad y darle este emblaje para que podamos juntos, juntas y juntes realizar cambios que puedan de alguna forma solucionar las problemáticas que competen en esta problemática, que es el racismo. Y bueno, de todas formas creo que también es importante tener en cuenta que la participación de los jóvenes y las niñas, niños y adolescentes debe ser tomada en cuenta en diferentes espacios, ¿no? Eso estamos muy claros. Claro, el lenguaje inclusivo con una mirada intergeneracional y también con un comportamiento antirracista y antidiscriminatorio, ¿no? Y si empezamos con estos lenguajes y con estas culturas que mencionaban anteriormente, creo que podemos realizar cambios, ¿no? Y de alguna forma disminuir estas tasas de desigualdad, estas tasas de racismo que existen para poder realizar diferentes movilizaciones y actividades
desde lo más pequeño hasta lo más grande para poder cambiar estas sociedades, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante realizar eso y bueno, yo concluyo con que la unión hace la fuerza. Creo que el individualismo muchas veces no, a nosotros no nos tiene atrapados, pero creo que con un trabajo de manera Creo que hemos perdido a Emerson. ¿Soy solo yo o no lo estamos particular, creo que escuchando? Sí, podemos. lo perdimos, creo. Emerson, ¿nos escuchas Ok, ahora? ya, Otra vez. Sí, ya. perfectamente. Solamente decía de que finalizo con mi participación diciendo de que el trabajo individual no es suficiente, sino creo yo que también es importante trabajar de manera articulada y conjunta para que podamos juntos realizar acciones con fuerza mayor y así se puedan efectivizar y consensuar diferentes acciones de manera conjunta. Solamente eso. Gracias. Bueno, Emerson, muchas gracias por tu intervención y ahora le doy el paso a Samuel. Samuel, por favor, cuéntanos tus aportes frente a estas propuestas de cómo hacemos cambios intergeneracionales frente a la situación de racismo que viven muchos de nuestros países en la región. Sí, claro, pues primero deberíamos cambiar un poco las leyes en la Constitución, también empezar a hablar sobre el racismo en la familia, que es un tema muy extenso, pero específico para trabajarlo en casa, para nuestros niños, que son para que así no hagan, digamos, tanto racismo en los hogares, para que así no hagan fuera de ellos, y cambiar así la perspectiva de cada persona para el racismo y, digamos, empezar así desde casa, hablar sobre el racismo, para ir cambiando la perspectiva y más eso las leyes, aunque sí hay, especialmente en mi país, sí hay las leyes sobre la discriminación y el racismo, pero son pocas veces las que se están cumpliendo. A veces cometemos racismo sin saber que lo estamos haciendo. Es un tema que también deberíamos trabajar en las unidades educativas con temas específicos sobre el racismo, sobre el no racismo a las personas y trabajarlo así específicamente sobre estos temas y esa sería mi aportación. Samuel, muchas gracias por compartirnos esta intervención sobre lo que también tiene que cambiar en el hogar. Aquí creo que hay elementos muy importantes alrededor de esta conversación y bueno, ya para cerrar este panel de conversación, quisiera decirles brevemente que nos cuenten cuál es la importancia de la colaboración intergeneracional en la lucha contra el racismo. ¿Cuál es ese trabajo que tenemos que hacer niños, adultos, adolescentes, personas mayores de edad, eh, incluso nuestros abuelos, ancianos? ¿Cuál es ese trabajo que tenemos que hacer en conjunto para luchar contra esta problemática? Entonces, adelante, Moniz. Então, eu acho muito interessante essa pergunta, porque ela evidencia, né, que o racismo é um problema mundial, né? Ela não tá, ele não está limitado a uma só região do mundo, e sim é um problema mundial. Então, eu acredito que cada país fazendo a sua parte de, por exemplo, promover debates sobre o racismo já é um grande avanço, como por exemplo esse. Então, você juntar várias vozes de vários países, mesmo com aquele problema de idiomas, né, mas todos ali unidos num só propósito, que é acabar com o racismo, é uma forma de que o cenário internacional pode ajudar, né? Eu acho que quando você envolve mais pessoas na causa, ela se torna uma causa mais forte e muito mais eficiente, né? Uma causa que a gente sabe que vai ter o resultado porque são muitas pessoas lutando. Então, promover esses debates, né? Promover essa sensação de que as crianças, jovens, os adolescentes, os adultos devam participar desses debates, devam conversar sobre o racismo, é
uma das formas, né? E assim, dessa forma, né, a gente vai eliminando aos poucos os ideais racistas e vai evidenciando, subindo ainda mais o respeito, a igualdade entre os países, entre as pessoas nos países y así por diante. Bueno, Moniz, muchas gracias, Sonia, tu aporte frente a esta pregunta. Então, eu acho que começa dentro de casa, né? Ninguém nasce racista ou preconceituoso ou intolerante. Eu acho que é os valores que se passam. Começa-se dentro da sua própria casa, né? Então, se seus pais têm postura intolerante, preconceituosa, seus filhos vão aprender. Passando para a esfera do mundo, né, indo para fora da nossa casa, a gente vai levando os valores. Você pode chegar na sua escola totalmente quebrada, porque dentro da sua casa você também não era valorizado. Você era negro, você era negra, você era feia. Mas se seus pais, de repente, dentro da sua casa, que te acha linda, te chama de rainha, você já sai para esse mundo um pouco mais preparado. E quando o mundo lá fora tenta te dizer o contrário, você vai levando o seu próprio exemplo de vida. E isso foi um pouco o que aconteceu comigo, né? Então você vai levando o seu próprio exemplo de vida e vai, muito pelo contrário, criando ações. Quando eu falava no meu texto sobre os adolescentes em conflito com a lei, naquele grupo de meninos e meninas com quem eu atuei por muito tempo, eu podia me espelhar se eu não tivesse tido valores e educação diferente. Porque dos lugares que eu vim, da situação econômica que eu vim, eu tinha tudo para estar naquele lugar. Mas eu tive valores, ensinamento, empoderamentos diferentes. Então, acho que o adulto ele tem que reaprender a educar suas crianças. O adulto ele tem que reaprender a educar as suas crianças e não passar para as suas crianças todas as suas mazelas, todas as suas mágoas, todos os seus preconceitos. Porque hoje o que a gente percebe é que quem passa para as crianças não nascem preconceituosas. As crianças, por exemplo, eu sempre olho uma criança bebê olhando para mim, ela tem a curiosidade de saber por que eu tenho um tom de pele diferente. Mas ela não me vê uma pessoa feia por conta desse tom de pele. Você vê o brilho no olho da criança é de curiosidade, não de ódio. Quem faz com que esse ódio, essa curiosidade se transforme numa coisa feia é o adulto. Então, hoje, eu acho que dentro da educação mesmo, os nossos professores, às vezes, aumentam um pouco isso, as nossas religiões, os nossos padres, pastores, os nossos governantes, eles aumentam um pouco esses ranços são contrários aos LGBTs, os negros são bandidos, os LGBTs não são de Deus, não são pessoa de Deus, que nasceram homem, nasceu mulher. Então, assim, algumas questões são criadas pelo ser humano e a maioria delas pelo adulto. Então, nós estamos, sim, precisando fazer ações. Com a pandemia, eu trabalhei com um grupo de idosos. E, para minha surpresa, que sempre defendi crianças e adolescentes, eu tive que defender idosos. Idosos contra criança de 9 anos de idade. Porque as crianças que ficaram presas dentro de casa com seus avós, porque poucos podiam sair, então as avós ficaram dentro de casa com as crianças. As crianças começaram a desenvolver uma certa violência psicológica, física, contra esse grupo de idosos.
E aí, no meu trabalho enquanto assistente social, eu ouvi muitas idosas chegando para mim para relatar situações de criança de 9 anos que estava dando chinelada. E aí você vai pensando, inverter o papel. Aonde foi que nós perdemos essa criança de 9 anos? E aí eu já ouvi por várias vezes que, às vezes, uma ilha toda perde uma criança de 9 anos. Uma comunidade toda perde uma criança de 9 anos. Então, hoje nós precisamos trabalhar idosos, adultos, jovem, criança, que todos nós somos humanos perante Deus, independente da nossa cor. Hoje nós precisamos resgatar valores perdidos, como igualdade, partilha. A pandemia nos trouxe um outro lugar, o lugar da saúde mental. Todos nós culpamos um pouco a pandemia. O Covid-19 virou a nossa bandeira, porque ele realmente trouxe para a gente algumas mazelas, algumas doenças, algumas coisas escondidas na gente. Mas hoje a gente precisa pensar em ações que seja intergeracional mesmo, que coloca criança, jovem, adolescente, adultos, idosos, num grande círculo, que a gente faça um grande círculo de escuta, de acolhimento, de solidariedade, de empatia, que a gente comece de novo a fazer essa grande roda. Porque hoje, o mesmo pai que leva o filho para ver um futebol é o pai que chama um jogador de macaco. Esse filho vai aprender o quê? Que o negro que está no campo do futebol é macaco? E o coleguinha da sala dele é macaco? O mesmo filho, o mesmo filho jovem que não respeita seu professor de escola ou de faculdade, também não respeita sua avó e sua mãe e seu pai dentro de casa. Então, é urgente que a gente pense. O mesmo homem que acha que mulher é objeto, que ele pode matar, se não quiser ficar com ele, se não for submissa a ele, ele pode tirar a vida. É o mesmo homem que vai para a rua e mata o adolescente, mas é o mesmo homem que ensina seu filho adolescente a tratar as suas namoradas também adolescentes. Então, precisamos pensar em ações, talvez voltar uma grande roda, juntar todo mundo, parar de fazer trabalhos isolados com criança, com adolescente, com idoso, com mulher, mas tentar fazer um trabalho que envolva todos, para que a gente realmente pense num mundo diferente. Porque isso acontece aqui no Brasil, acontece na Bolívia, acontece na Itália, acontece em todos os lugares desse mundo. A falta de valores e de respeito, a desvalorização da mulher, a invisibilidade do negro, do pobre, ela acontece em tudo quanto é canto do país. Então, a gente realmente precisa pensar, talvez, numa grande roda, que a gente sente com uma grande roda que não tenha mais faixa etária, que tenha vidas nessa roda. Eu acredito que seja isso. Sonia, muchas gracias por tus mensajes. Entonces le doy el paso a Emerson. Súper, gracias. Concuerdo mucho también con las compañeras. Realmente creo que si no nos sentamos en una mesa intergeneracional donde estemos todos los actores involucrados de nuestros estados, esté el gobierno nacional, esté activistas, líderes, organizaciones sociales, sociedad civil en general, si no consensuamos una agenda en la cual sea unificada de diferentes propuestas, miradas, creo que nunca podemos, creo, solucionar este problema, ¿no? Del racismo y también de la discriminación. Creo que es importante también poder realizar, como una compañera mencionaba, una educación antirracista. Creo que podemos aplicarlo también
en diferentes espacios en los cuales nosotros nos encontremos. Y además es importante tener en cuenta que si las personas como que no le toman mucha importancia a esto, pues nosotros como activistas y líderes y lideresas podamos justamente darle como que un enfoque y un lenguaje más entendible y amigable para que también nuestros pares, nuestros amigos, amigas, familiares, etcétera, todo nuestro entorno social, pues pueda estar empapado de estos temas y de manera articulada y de manera conjunta realizar acciones. E invitarlos, claro, a esta mesa unificada, así lo digo, unificada, para que estén todos, todas, todes, sin discriminación y sin dejar nadie atrás, en la cual, como mencionaba, pues se crea una articulación del Estado y la sociedad civil. Creo que también podemos empezar con un trabajo conjunto. Si ambas partes, como mencionaba, el Estado y la sociedad civil se ponen como que de acuerdo. Siempre, y esto suele pasar, que no hay buenos acuerdos entre ambas partes, y esto es por la diferente ideología que las personas utilizan. Y creo yo que eso no es el horizonte que nosotros, nosotras y nosotros estamos buscando, sino yo creo que deberíamos buscar un horizonte en la cual tengamos puntos en común entre el Estado y la sociedad civil para consensuar esta articulación y realizar, justamente como mencionaba, la agenda en la cual puedan proponerse y enunciarse todas las soluciones que de alguna forma van a subsanar las problemáticas que estamos viviendo actualmente en estos temas de racismo y discriminación. Y bueno, para finalizar, invito a todos los jóvenes, niños, niñas, adolescentes y a los adultos también en general a que podamos justamente articularnos y generar acciones a favor de la niñez y adolescencia y la juventud en estos temas tan importantes, ya que no olvidemos, si ahora nos encontramos en una pantalla, pues probablemente tal vez en aquí a unos años podamos justamente encontrarnos, si Dios nos permite, de manera presencial, y en la cual nos sentemos con nuestros estados representando a nuestros países para poder justamente proponer y accionar en contra del racismo y toda forma de discriminación. Yo termino con eso y bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo cordial y abrazos desde Bolivia. Emerson, muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que acá tenemos bastantes elementos de trabajo más por esta. Muchísimas gracias, Angélica, por la moderación de esta parte.